Olá, vencedores! Tudo jóia? Nós estamos começando aqui uma série de vídeos na qual a gente vai falar sobre suicídio, um tema que normalmente as pessoas não falam sobre suicídio, mas a gente vai aqui abordar. Eu tenho algumas anotações aqui que a gente vai conversar a respeito disso. Nós vamos ter aqui uma conversa. E aí, nessa conversa, nós vamos entender melhor o que é o suicídio, né? E para começar, né, a gente começa com uma frase, né, que normalmente você sempre, provavelmente já ouviu essa frase, que é: o suicida não quer acabar com a vida, ele quer acabar com o sofrimento. E aí, você já ouviu essa frase? Ele não quer acabar com a vida, mas quer acabar com o sofrimento. Isso é uma verdade, né? Então vamos para esse tema logo depois da vinheta. Eu sou o Sérgio Vencedor, seu terapeuta emocional, e vamos aqui para o nosso tema, que é suicídio. Então vamos lá, né? Campanha Setembro Amarelo, né? Então essa campanha aí, ela foi iniciada em 2015, né? Então foi uma decisão aí que, segundo a Organização Mundial de Saúde, que juntaram 3 órgãos, né? O CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e a ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então esses 3 órgãos, eles viram que, na realidade, ficou assim, na realidade os temas ainda estavam muito soltos, né? Um falava uma coisa, o outro falava outra, e não tinha ainda um consenso, não tinha uma diretriz. Então, esses órgãos, né, aí por volta de 2014, 2015, eles se juntaram para criar uma diretriz. E essa diretriz, né, foi para que houvesse uma normativa, uma linguagem única sobre o que é suicídio, né? Então, na realidade, começou essa campanha Setembro Amarelo, ela começou dessa forma. E, na realidade, suicídio é uma grande questão pública, né? Então, praticamente quase todos os órgãos e família, sociedade, tudo envolve, né? Inclusive em todos os países, se fala sobre suicídio, né? Então é um tema que está aí no mundo todo envolvido esse tema. E aí vamos lá. Então o suicídio é um problema complexo? Sim, é um problema bem complexo, difícil de se lidar, né? Até porque não existe uma única causa, né? O suicídio, ele tem diversas causas, né? Os fatos resultantes de uma pessoa que ela vai se suicidar ou vai cometer o suicídio, né? Ela pode ser fatores, por exemplo, biológicos, né? Ela começou a ter uma doença, descobriu uma doença, ela ficou deprimida, e nessa dela ter ficado deprimida, ela acaba cometendo suicídio, querendo se suicidar, acabar com a sua própria vida. Então, biológico, genético, ela pode nascer com um problema genético e, por exemplo, sofrer bullying, que também já vem a parte social, por exemplo, que é o bullying, né? Então, ambiental, por exemplo, o meio na qual ela vive, né, pode gerar um problema, e aí esse problema psicológico pode levar a pessoa também a cometer um suicídio. Outro fator, por exemplo, fatores psicológicos, né? Ela não está bem, ela tem problemas emocionais, e partindo dos problemas emocionais, ela acaba tendo, aí agrava o problema, e aí ela quer cometer o suicídio. Então, a gente viu aqui que fatores resultantes aí, tem diversos fatores aí que contribuem, né, para que uma pessoa acaba cometendo aí o suicídio. Então, agora algumas estatísticas comprovam que a depressão é, na realidade, a principal causa do suicídio, né? Isso não quer dizer que todo depressivo vai
cometer suicídio. Não, na realidade não é bem assim, né? Mas uma das principais causas do suicídio é uma pessoa que entra em depressão, e aí essa depressão pode sim levar a pessoa a cometer suicídio. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, a depressão ela vai ser a doença número 1 a próxima aí de 2030. Então, ó, olha como que é sério a questão da depressão e principalmente essa doença levar a pessoa a cometer suicídio, né? Então veja como é grave, né, o ato da pessoa cometer suicídio, como que pode trazer prejuízos, né, à família. Então, para que esse prejuízo não venha a, a ser tão grave assim, nós precisamos evitar. E para evitar, nós precisamos entender alguns sinais que a pessoa... Porque a pessoa ela não comete um suicídio de uma hora para outra, né? Ela vem avisando, ela vem mostrando alguns sinais, né? E esses sinais, sendo interpretados por alguém que conhece esses sinais, a pessoa pode sim evitar, né, ali aquele ato, né? Então vamos lá para alguns sinais. Eu separei aqui 7 sinais de comportamentos suicidas, né, que a gente vai acabar evitando isso aí. Na realidade, 90% dos casos de suicídio, né, podem sim ser evitados se você conhecer esses sinais. Então vamos lá para alguns itens aqui. Então o primeiro sinal de comportamento são alguns pensamentos que essa pessoa vem tendo. Então são pensamentos remoídos obsessivamente. Então ela fica remoendo uma situação, fica pensando, e esse é o primeiro indício, né? Porque se, por exemplo, o fato que gerou a pessoa começar a ter sofrimentos com relação a isso por exemplo, um evento que um trauma, por exemplo, que ela passou, então ela vai ficar remoendo essa situação. E aí ela não consegue enxergar, né, algo melhor, não consegue enxergar melhora, não consegue enxergar um sentido, não consegue enxergar um propósito. E aí ela fica com aquele pensamento. Só que esse pensamento, muitas das vezes, são pensamentos audíveis, né? Porque ela fica comentando uma palavra solta aqui, uma outra palavra solta ali, uma perguntinha que ela pode fazer. O que você acha sobre isso, isso, isso? Ah, é porque eu estou pensando aqui. Olha, então, se você já entende sobre alguns sinais, então você já pode deixar sua antena alerta, né? Ficar ali observando se realmente é isso ou não. Outra coisa, por exemplo, é o humor, né? O humor de uma pessoa é alterado completamente. Então, se ela é uma pessoa alegre, espontânea e de repente as suas emoções ali, ela se tranca, né? Ou, por exemplo, o contrário, ela tem eventos de raiva, raiva excessiva, sentimento de vingança, né? Ah, eu vou acabar com fulano, é uma ansiedade, né? Então, olha, tem vários sentimentos aí que a gente pode, né? Uma pessoa fica agitada demais, né? Então o humor dela totalmente muda, né? Então é um dos sinais também, um dos sinais de comportamento que a gente pode notar. Terceiro, avisos, né? Frases soltas que ela começa por exemplo, aqui 3 frases aqui que eu anotei. A vida não vale a pena. Olha, de repente ela solta uma frase. A vida não vale a pena. Ou, por exemplo, eu estou tão sozinha que queria morrer. Uma frase solta, ó, você não vai sentir a minha falta. E aí vem e solta essa frase do nada. Na verdade, não é do nada. Ela está pedindo socorro, pelo amor de Deus, me ajuda. Né? Então, na realidade, ela está ali realmente precisando da ajuda, né? Então, por exemplo, aqui são frases
que a gente pode entender que essa pessoa realmente ela está precisando de ajuda. Quarto, melhora súbita, né? Então, por exemplo, ela está lá bem, ela está mal, você está vendo que ela está deprimida, ela está ali naquele momento dela, né, só trancada num quarto, de repente tem uma melhora. Puf! Apareceu, e está lá sentado, conversando e tudo mais, melhorou do nada. Olha, esse melhorou do nada é outro sinal que você tem que observar. Porque provavelmente ela já deve ter planejado algo e aí ela está tentando ali se esquivar para acabar tentando com a sua própria vida, né? Quinto sinal, desapego. Ela começa a desapegar com algumas pontas soltas, começa a doar alguns pertences, ela começa a desfazer de algumas coisas, começa a querer resolver alguns assuntos, começa a perguntar sobre, já viu aquelas pessoas que às vezes num momento ali no momento ali ela começa a perguntar, se acontecer alguma coisa comigo, você pode cuidar do meu filho ou cuidar da minha filha? Olha, desapego, está começando a ajustar algumas coisas, começa a mexer com documentos, né? Começa a querer, provavelmente aí é um sinal de alerta. Outro sinal é um sinal de irresponsabilidade, né? Que é até o contrário de, por exemplo, de um desapego, que é a pessoa que irresponsavelmente ela começa a criar algumas confusões, né? Começa a buscar, por exemplo, as drogas, começa a buscar álcool, começa a buscar, por exemplo, fazer dívidas aí, e começa a fazer dívidas, né? Então, é uma responsabilidade muito alta que ela está gerando algo, né, ali, provavelmente ela está querendo, né, mostrar esse comportamento aí diferente. E o último comportamento aí dos 7 é a mudança na rotina. Então você pode ver que ela tem uma rotina ali, né? E de repente ela muda completamente, né? Então ela come, por exemplo, uma quantidade de comida, de repente, puf, mudou. Ela mudou de rotina, mudou o que comer, mudou o que gosta, mudou as atividades, e aí ela completamente está diferente dos fatos. Então, na realidade, a gente volta aí novamente àquela frase, né? O suicida não quer acabar com a vida, ele quer acabar com o sofrimento. Isso é uma verdade? Realmente sim, né? Então, ele não quer acabar com a sua vida. Porque se ele realmente quisesse acabar com a sua própria vida, ele não daria esses sinais, né? Então ele vai gerando algumas trilhas e ele está ali, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Isso essa a informação que ele quer dar com os sinais que ele tem falado, né? E aí, o que você achou desse tema, né? Então, dê aí um joinha, comente. Olha, eu queria ver seus comentários. O que você acha sobre isso? Será que você acredita que é isso mesmo? Você acredita que realmente a pessoa quer acabar com a sua própria vida? Ou você tem uma outra informação diferente dessa informação que eu trouxe aqui? Então comente aí, né? E se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Dê seu joinha, né? E vai ser um prazer em a gente acompanhar aqui essa série aqui, tá bom? Um forte abraço e até mais.